Fala, galera do canal, vamos falar para a aula 4 sobre área. Recordando, nós falamos sobre a área de triângulo. Falamos sobre o triângulo escaleno, onde o triângulo escaleno possui 3 lados de tamanhos diferentes. Vou tirar uma dúvida de vocês. Falei para vocês que a nossa fórmula para calcular a área do triângulo é a área igual a altura vezes base dividido por 2. Nós podemos também inverter, podemos colocar área igual a base vezes a altura dividido por 2. O que nós fizemos? Apenas trocamos de lugar. Vai mudar alguma coisa? Não. Mas por que eu estou explicando assim? Porque na maioria dos lugares que vocês vão ver a fórmula assim: base vezes altura, e não altura vezes base. Tá? Só para vocês não se confundirem. Então, sempre que vocês pensarem em calcular a área de um triângulo, eu quero que vocês pensem não na questão da fórmula, mas eu quero que vocês lembrem do que vocês aprenderam. Meus amores, fórmula a gente esquece. Mas quando você vê a figura, você lembra de como você pode calcular. Você vai lembrar que um quadrado, você vai multiplicar um lado pelo outro. Você vai sempre lembrar, só um segundinho. Deixa eu pegar uma figura aqui. Olha, você vai sempre lembrar das figuras que nós já trabalhamos, tá? Você vai sempre lembrar que você multiplicando este lado por este lado, você vai ter a área completa, certo? Então, se você multiplica esse lado por esse e divide por 2, o que você vai ter, meus amores? A metade dessa área, é ou não é? Então, além da questão da fórmula, eu quero que vocês guardem o conhecimento além da fórmula. A fórmula, ela serve para te ajudar, mas eu quero que você entenda o porquê da fórmula. Eu não quero que você guarde só a fórmula, tá bom? Então, já falamos do triângulo escaleno, não quer dizer que você vai guardar esse nome, tá bom? E se você não guardar também, não tem problema. Temos o triângulo retângulo, por quê? Por causa do ângulo reto, daí reto, retângulo. A gente sempre procura uma palavrinha para associar na nossa memória. Mesma coisa, você está calculando a altura vezes base. Se você calcula tudo, você tem toda... Deixa eu dobrar aqui, para ver se vira um quadrado. Se você calcula altura vezes base, você calcula tudo. E aí você tem a área de um quadrado. Mas se você divide por 2, você tem exatamente o que você quer. Você tem a metade. Tá bom? Lembra do que eu falei no meu primeiro vídeo? A gente tá com 78, 76 vídeos. No vídeo 1 do nosso canal, eu falo para vocês sobre a memória visual. A memória visual, ela é muito importante.
Então, além de você ouvir, além de você fazer os exercícios, quando você vê, você pega. Não basta só você assistir a aula. Você tem que pegar também aí na sua casa papel, caneta, reproduz tudo que a gente faz aqui para poder guardar na sua cabecinha esse tipo de informação. Então, quando você multiplica aqui, meus amados, ó, você multiplicou altura e base, você tem toda essa área. E você divide por 2, o que é que você tem? Metade. Daí você tem o quê? A área do seu triângulo, certinho? E esse é o triângulo retângulo, que é exatamente esse. Um papel grudando aqui no meu braço. Ui! É exatamente esse aqui, ó, que o nosso papelzinho forma. Certinho, quadradinho. Tá? Porque bem aqui assim, ó, ele forma um ângulo reto entre a base que o sustenta e a altura. Esses conceitos matemáticos nem sempre eu vou dar para vocês, porque a gente precisa ter uma coisa chamada maturidade. O que é maturidade? A gente precisa amadurecer para poder entender algumas coisas. É que nem a manga. Já falei várias vezes para vocês. Tem gente que come a manga verde e gosta, né? Mas a manga verde, ela não presta para fazer um suco que você quer de manga madura. A manga verde presta mais para você comer com sal, para você fazer um doce de manga verde. Então, muitas vezes, para você entender alguma coisa, sua cabecinha tem que estar mais vivida. Então, muitas vezes, eu vou explicar para você de uma maneira diferente do que o seu professor explica, para poder você entender melhor, tá bom? Então, vamos embora lá pro outro, que é esse aqui. Parece um chapéuzinho de festa. É o triângulo isósceles, porque ele só tem 2 lados iguais, tem um ladinho diferente, beleza? E usando esse daqui, é que nós vamos para a nossa 4ª aula, que é calcular a área de um trapézio, que também se chama isósceles. Ai, professora, ele se chama isósceles porque ele tem 2 lados iguais e um diferente? Não é por isso. É por outro motivo. Vamos ver por quê? Olha, o resto da folha está limpinho para a gente poder fazer os nossos cálculos. E aí, nós vamos calcular essa área aqui. Vamos olhar bem para essa figura? Parece o quê? Primeira coisa, o nosso cérebro tem que se acostumar com essa figura. A gente já estava acostumado com o quadrado, com o triângulo, não é? Porque a gente nem trabalhou ainda com o retângulo. Agora a gente tem que se acostumar com esse danadinho aqui. Trapézio isósceles. Vamos olhar para ele. E aí, qual é a sua, velho? O que é que tu quer? O que é que tu tá nessa? Como é que nós vamos calcular a sua área? Vamos olhar pro danado. Olhamos? Agora vamos ver. Olha bem, sabe por que ele se chama isósceles? Porque ele possui 2 lados opostos. Olha o que significa opostos. Significa que um vai para um canto, outro vai para o outro, certinho? Ele possui lados opostos que não são paralelos, mas têm o mesmo tamanho. Ai, professora, agora lascou, entendi, foi nada. Gente, eu adorava que os meus alunos falavam isso, principalmente a Patrícia. Na hora que ela assistir esse vídeo, se ela assiste, né? Ela vai falar, ih, professora, isso é muito eu. Olha bem, amados, vamos partir do conceito, o que é paralelo.
diabo é paralelo, professora? Paralelo é isso, amores, ó. É formar par. Paralelo. Estar lado a lado. Quando a gente está falando desse lance aí de geometria, que é esse lance aqui dessas figuras, a gente está falando de retas, certinho? Quando a gente está falando de retas paralelas, significa que elas vão lado a lado, forever, para sempre, e nunca elas vão se tocar. Nunca. Elas vão para sempre lado a lado. Daí elas são chamadas de retas paralelas. Deu para entender? Elas vão sempre lado a lado, como um par. Paralelas. Sacaram? Voltando à nossa figura, onde estão as retas paralelas do nosso trapézio? 5, 4, 3, 2, 1. Encontraram? Essa de cima e essa de baixo. Nós não estamos falando delas. Nós estamos falando de lados opostos, não paralelos, e que têm a mesma medida. Volto a perguntar para vocês. Esse é paralelo, esse é paralelo. Mas nós não estamos falando do paralelo. Até porque esses dois paralelos têm a mesma medida. Vou até dar um pouquinho de zoom. Dá zoom, trem. Ai, celularzinho danado, não dá zoom, não. Ui. Olha, aqui 5 centímetros, 9 centímetros. Nem tem a mesma medida. Esses dois são os opostos e que têm a mesma medida. Certinho? Observem uma coisa. Vou pegar 2 réguas. Olha aqui. Uma transparente e uma não transparente. Olha o que eu vou fazer com a nossa figura, com o nosso trapézio. Eu vou colocar essa régua aqui e essa aqui. O que aconteceu? Muito bem. Formou um triângulo legal. Isso é para te ajudar a calcular a área desse trapézio. Já te dei a dica. A gente já sabe a fórmula de calcular o quadrado, sabe a fórmula de calcular o triângulo. E agora, como é que é a fórmula de calcular esse tal desse trapézio? Eu tô achando que vocês estão pegando. Vamos voltar aqui? Olha a ajudinha, olha a ajudinha, olha a dica, olha a dica. Ó. O que é que este danadinho aqui tem? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Olha. Tá. Para calcular esse aqui, a fórmula é base vezes altura dividido por 2, certo? Aqui dá para eu fazer base vezes altura dividido por 2? Não dá, não. Até porque, amados, olha, eu tenho 2 bases, não é? Mas dá para fazer parecido. Bora lá? Veja bem. Eu vou fazer a mesma fórmula do triângulo. Como assim, professora? Vou fazer a mesma fórmula do triângulo. Só que eu vou aumentar uma base. Saca só. Bora lá. Área é igual
Aqui eu não colocaria... vamos colocar a primeira base. Nós não temos duas bases, então vamos colocar duas bases. Olha aqui. Esse espaço é para as duas bases. Vezes altura dividido por 2. Olha bem, eu tenho uma base maior e uma base menor. É ou não é? Para a base maior, eu vou colocar um B maior. Para a base menor, eu vou colocar um B menor. E vamos juntar as duas bases. Base maior mais base menor. Pronto! Não parece um triângulo? Só que com duas bases. Bora fazer? Como assim, professora? Bora fazer. Cadê a altura? Ai, amados, lembra desse aqui? Esse aqui a altura tava dentro, não tava? Esse aqui também tá. Bora calcular. Opa, 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 opa. Bora nessa outra régua. Olha a altura. A altura igual a 4 centímetros. Pronto, amados. Vamos fazer? Área igual base maior, 9 centímetros. Mais base menor, 5 centímetros. Fecha o parêntese. Vezes altura, que é de 4 centímetros. Dividido por 2. Bora pra cá. Área igual. Quanto que é 9 mais 5? 14 centímetros. Dica. Quando você for resolver um parêntese, um colchete, alguma coisa, risca, porque aí o parêntese some. Vezes, tirei, vezes 4 centímetros, dividido por 2. Área é igual 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 56 centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Dividido por 2. 56 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Desce o 6. 16 dividido por 2, 8. 2 vezes 8, 16. Sobra 0. 28. Área igual a 28 centímetros quadrados. E aí? Gostaram? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais um desse, tá bom? Beijo!